Muito bem, gravando. Agora vamos para a aula de abolição da escravatura com crise do Império e proclamação da República. A primeira parte é a abolição da escravatura. O Alex, eu vou mudar aqui o negócio, mas eu estou vendo você, tá? Eu estou com o celular aqui. Qualquer dúvida você pode mandar aqui no grupo que eu vejo, no chat que eu vejo, tá bom? Fica à vontade. Muito bem, então vamos começar aqui. Abolição da escravatura. Muito bem. Então vamos lá. Essas duas imagens, elas são imagens contrastantes, não é? Porque de um lado vemos o grito do Ipiranga clamando por liberdade, independência ou morte, não é? Que tem no ideal como é que chama? No ideal francês, iluminista, né? De liberdade e tal, mas ao mesmo tempo o Império nasce com a escravidão como alicerce da sociedade e da economia, certo? Então, ao mesmo tempo que os mentores intelectuais ali da independência clamam por liberdade, eles baseiam o país inteiro no aprisionamento e na escravidão, certo? Então, já nasce o Império, ele tem essa incongruência fundamental, né, de um país que se diz liberto, um país que se diz moderno, um país que se diz independente, mas que tem na escravidão a estrutura, completamente os alicerces da sociedade. Muito bem, o que a gente precisa saber sobre a abolição da escravatura no Brasil? Ela foi lenta, gradual e controlada, certo? E muito dissimulada, exatamente, muito dissimulada. Por quê? Quais eram os principais medos das elites brasileiras para tentar... Bom, primeiro que o Império, ele tem, como eu falei, a sociedade baseada completamente na mão de obra escravizada, na mão de obra dos escravizados, tanto no campo, certo? Agora, na segunda metade do século XIX, no café, na colheita de café, né? Mas sempre tem o tabaco, sempre tem o cacau, né? Sempre tem outras mercadorias ali agrícolas, né? Mas então a elite rural brasileira, ela tenta postergar, adiar o máximo possível a abolição da escravatura, exatamente porque a base da mão de obra era escrava, certo? E aí eles foram fazendo essa lenta e gradual abolição da escravatura porque eles não queriam que tivesse um rompimento muito abrupto da ordem social ali, da ordem socioeconômica vigente, para evitar, né, duas coisas principais. Um é evitar ter uma guerra civil no Brasil, como teve nos Estados Unidos, que foi a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que terminou em 1865, se eu não me engano, com a vitória do Norte. A Guerra de Secessão, também chamada de Guerra Civil Americana, foi a guerra que teve entre o Sul escravista e o Norte não escravista, né? O Norte foi liderado por Abraham Lincoln, que ganhou a guerra, certo? E aí aboliu a escravidão no país em 1865. Então, a elite brasileira não queria que houvesse uma guerra civil aqui no Brasil também, então eles foram, aos poucos, fazendo essa extinção da escravidão para ir fazendo um bagulho... liberdade somente para os usuários, exatamente, mano. E eles também tinham medo de soltar todos os escravos, de dar liberdade aos escravos de uma vez, e que houvesse uma revolução de escravizados, que sempre foi um gigantesco medo da elite brasileira, né? Eles sempre morreram de medo dos escravos, morreram de medo de rebeliões dos escravizados, né? Porque eles sabiam que era uma coisa absurda que eles faziam na escravidão, e eles morriam de medo dos escravos, depois de libertos, tentarem se vingar na mesma moeda dos homens brancos, certo? Então, a Revolução do Haiti, que foi a única revolução bem-sucedida de escravizados que aconteceu na América, aconteceu em 1791, e os escravos, eles tomaram o governo no Haiti, e aí mataram todos os brancos que tinham, todos os senhores que tinham lá e tal, tanto que o Haiti, depois disso, sofreu diversas sanções econômicas, né? Foram, assim, minados pelos Estados Unidos, foram minados pela Europa, né? Que
interromperam transações econômicas e isolaram o Haiti por conta dessa ousadia, né, dos homens negros de quererem se emancipar, certo? E aí a gente tem aqui, em 1850, uma das datas principais nesse trajeto de abolição, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, que deu fim, de fato, ao tráfico negreiro, que deu fim, de fato, ao tráfico de escravos entre o Brasil e a África, certo? Então, não se comprava mais escravos africanos da África a partir da segunda metade do século XIX. É claro que havia algumas viagens clandestinas, mas assim, o grosso realmente foi interrompido. E aí o que aconteceu por conta dessa interrupção ali do tráfico de escravos? Começou a ter uma reorganização dos escravizados internamente. Então, muitos escravos do norte e do nordeste começaram a ser vendidos para o sudeste, principalmente na região do Café, do Vale do Paraíba, do Vale do Ribeira e do Oeste Paulista ali, né, para suprir a mão de obra necessária, que eles não podiam mais comprar de fora, então eles compravam de dentro, e aí rolou essa reestruturação da localização da mão de obra escrava. Então a mão de obra escrava, a partir daí, começa a se concentrar no sul da colônia, que hoje a gente sabe como é o sudeste, né? E aí, nesse contexto também ali do fim do tráfico, da abolição, tem a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, você não assistiu a última aula, mas ela foi uma guerra, a maior guerra que o Brasil já teve, né? A maior guerra da América do Sul, né? Internacional e tal, que teve como principais consequências, número 1, o surgimento do Exército como uma instituição forte e de relevância política no cenário brasileiro, né? E 2, a apropriação do Exército, que surge como uma instituição, da bandeira da abolição. Porque muitos escravos são soltos, né, são libertos e mandados para a guerra, para lutar na guerra. Então, o Brasil tem um contingente de soldados negros e ex-escravizados muito grande, e aí acontece que eles passam a defender a bandeira, que eles estão lutando pelo país, estão lutando pela liberdade do país, pela soberania do país, etc. e tal. E aí, tanto que essa imagem é a imagem de um soldado negro, que ele volta da Guerra do Paraguai, depois de lutar pelo Brasil, e se depara com horrores da escravidão, que é a figura da mãe dele, ao fundo, aqui à esquerda, sendo torturada, açoitada no Pelourinho, né? Sendo chicoteada pelo mesmo governo para o qual esse soldado estava lutando, né? Então, essa incongruência da escravidão começa a ficar muito forte dentro do exército, e também porque muitos dos soldados brancos e os soldados mestiços que lutavam na Guerra do Paraguai, por lutarem junto, ao lado de escravos negros e logo escravizados. Oxe, melhorou agora, foi? Deixa eu ver. Agora foi? Mudou? Agora foi, né? Top, beleza. Beleza. Então, a Guerra do Paraguai ele tem essas duas consequências principais: o surgimento do exército como uma instituição importante e a defesa de ideais abolicionistas pelos militares, certo? Porque lutavam ao lado de negros, né? E eles falavam, porra, como é que eu luto ao lado do sujeito? O sujeito vira meu irmão de guerra, eles chamam de irmãos em armas, né? O Brothers in Arms, tem uma série que tem esse nome. E aí volta para o país, e aí os familiares, os amigos, né? A galera, os parentes dos negros são chicoteados e são açoitados. Muitos negros, depois de voltarem da Guerra do Paraguai, foram recapturados e reescravizados, né? Então, é uma parada assim que depois do fim da Guerra do Paraguai, a abolição ela começa a ter um peso muito grande na sociedade. E aí, em 1871, é expedida a lei do ventre livre, certo? Ventre livre, mas a mãe é cativa. O que falava essa lei do ventre livre? Ela falava que os escravizados que nasciam de mães escravizadas, eles nasciam e eles tinham a liberdade. Apesar da mãe ainda ser escrava, a criança ela nascia com
a pretensão de se tornar um homem livre. Mas aí ele ficava com um senhor até os 8 anos de idade e depois o próprio senhor, ele optava por libertar a criança e receber uma indenização do Estado, ou ele podia optar por usar a criança, usar a mão de obra da criança até a criança completar os 21 anos, e depois dos 21 anos ela seria liberta. Foi uma lei que foi completamente absurda, né? Porque imagina, a criança nasce, mas a mãe dela é escrava, a família é escravo, ela está no meio do canavial, no meio do cafezal, né? Na verdade, o que essa porra dessa criança vai fazer com a liberdade sozinha? Né? Então, essa lei do ventre livre, na verdade, ela foi uma manobra política para acalmar a oposição, porque a galera estava falando, não, porque precisa abolir a escravidão, o movimento abolicionista estava crescendo, estavam surgindo grupos abolicionistas e a pressão externa também era muito forte para que fosse abolida a escravidão, né? A escravidão ela já tinha sido abolida nos Estados Unidos. O Brasil era o último país da América onde ainda era legal, no sentido de juridicamente permitido, a escravidão, a escravização, né, de seres humanos. E tinha muita pressão da Inglaterra para que acabasse a escravidão, tanto que a Inglaterra pressiona o Brasil desde o começo do século XIX para que fosse abolida a escravidão, e eles vão enrolando. Os Estados Unidos também, como eu falei, eles tinham abolido a escravidão em 65, né, que foi o fim, em 1865, que foi o fim da Guerra de Secessão. Então, o Brasil, no cenário internacional, ele está completamente isolado, né, nesse quesito da escravidão, da abolição, né? E aí, para acalmar essa oposição, tanto interna quanto externa, né? Tanto internacional quanto coisa, muito recente. É absurdo. Se a gente for pensar, mano, a gente tem 6 séculos de história contando do século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI. A gente não tem escravidão no século XX e XXI. Então, nos 6 séculos que o Brasil existe, 4 deles, a escravidão foi a base da sociedade. Então, a escravidão, ela é, para muitos autores, para muitos pensadores, muitos escritores, né, professores, como a grande mazela do Brasil, a grande herança do Brasil é a escravidão. O grande problema do Brasil é a escravidão. E o grande problema é que a gente vai ter que lidar pelas próximas muitas décadas. Muitas décadas. Esse assunto, ele não vai sumir. A galera fala, não, mas tem que falar, não pode falar de racismo, é um negócio muito pesado, não tem que falar nas escolas e tal. Mas o que define o Brasil como país, o principal elemento, na minha visão, e na visão de alguns outros professores, como Gessia Souza, né, ou como Laurentino Gomes também, né, que é um jornalista que escreve sobre a história do Brasil, é a escravidão. Né? A coisa mais importante, no sentido de a coisa mais significativa que aconteceu no nosso país para definir a estruturação da sociedade e a compreensão do Brasil como povo, né, uma autovisão, né, do Brasil como povo, é a escravidão. Né? Então, mas aí essa lei do ventre livre, apesar dela ser simbólica e ter sido feita como para acalmar a oposição, ela teve um efeito simbólico muito forte. Né? Ela desagradou muito as elites cafeicultoras tradicionais do Vale do Paraíba, que era a galera do Rio de Janeiro e um pouquinho ali de São Paulo, né? Mas eram os cafeicultores tradicionais mais antigos, que eram um dos últimos pilares de apoio do Império, certo? Então, o Império, que já estava muito impopular, Dom Pedro, depois da Guerra do Paraguai, ele está numa crise de popularidade muito grande, ninguém mais gosta desse cara, todo mundo quer trocar ele tem várias crises existenciais, ele fica viajando para fora do país por meses, e não sei o que e tal. A Guerra do Paraguai, ela foi muito longa, muito cara, e terrível para a economia do Brasil. O Brasil se fudeu porque teve que fazer empréstimos gigantescos para a Inglaterra e se endividar mais ainda. Então, assim, a Guerra do Paraguai teve consequências devastadoras, assim, né? E aí tem esse termo que é a dialética da ambiguidade, que diz que o Estado era o alicerce da escravidão, mas era também o único que poderia derrubá-la,
porque o Estado era o único, né, era o grande Leviatã, né, aquele que definia o que ia ser, quais iam ser as diretrizes da sociedade, certo? Então, apesar do Estado imperial ser o grande, como é que chama? Financiador, né, da escravidão, ele era o Estado o único que podia acabar com ela, né? Então, ou o Império acabava com a escravidão, ou a escravidão acabava com o Império, que foi o que aconteceu, mais ou menos, né? Aham, exatamente, exatamente. Bom, e aí surge também o movimento republicano. O movimento republicano foi quando ideias republicanas, né, principalmente de influência norte-americana, começa a tomar força no Brasil, certo? Em 1873, veja, logo depois da Guerra do Paraguai, que termina em 1870, surge o Partido Republicano Paulista, que é a grande materialização ali do movimento republicano do Brasil, e é o movimento organizado, é o surgimento de um partido cuja principal bandeira é a República, e a instauração da República, que é uma forma diferente de organização do governo, de organização de governo, certo? Que não era a monarquia, né? Era a república, uma república federativa, onde os estados, as províncias, tinham, elas eram ligadas entre si, e elas formavam uma confederação, né? Que é várias províncias que são unidas, só que elas têm o seu grau de autonomia ali, né? E quem que fazia parte desse Partido Republicano Paulista? Fazia parte os profissionais liberais, principalmente, né, que era advogado, que era juízes, que eram políticos, que eram magistrados, né? E também os cafeicultores do Oeste Paulista. O Oeste Paulista, ele é a elite rural moderna, enquanto o Vale do Paraíba é a elite rural tradicional, antiga, né, que tinha na escravidão a mão de obra total do trabalho, né? A elite paulista, do Oeste Paulista, já defendia essa ideia de trabalho assalariado, de imigração para chamar gente para trabalhar, e eles defendiam a República porque eles viam como uma modernização ali do Estado, né? Nesse contexto, a República era mais democrática, chegando perto do que foi, do que já é hoje, ou ainda não. Não, totalmente. A República, ela não surgiu ainda, né? A República, ela surge em 1889, né? Em 15 de novembro de 89. E logo depois começa a Velha República, né? Que a gente vai ver na aula que vem, que vai, né, de 1890 até 1830, e 1930, que é chamada de Velha República, que é onde tinha os votos de cabresto, que é onde tinha a política do café com leite, que era assim uma democracia onde tinha muito roubo de voto, onde tinha muito falsificação de voto impresso, né? Onde a galera roubava, controlava, manipulava totalmente a democracia. Então, não, era muito, não era democrática. Mas não chegou à República ainda. A gente está ainda no final do Império, no final do Segundo Reinado. E aí eles querem exatamente uma república federativa, porque eles estão insatisfeitos com a centralização do poder, estão insatisfeitos com a insistência do governo em manter a escravidão como base da mão de obra, só que eles não aderem em peso ao movimento abolicionista, porque muitos dos republicanos, muitos dos principais líderes ali do movimento republicano eram fazendeiros, tinham muita gente do Oeste Paulista, eles tinham escravos, né, tinham escravizados e tal, e eles, né, era aquela elite que queria um movimento, que queria tirar o rei, mas não queria muito abolir a escravidão. Continuava sendo uma elite um pouco mais moderna, mas ainda não é uma elite que adere de corpo e alma ali ao movimento abolicionista, né? E aí, nesse contexto, o imperador decaía muito em popularidade, perdia muita força e muito apoio, e ficava cada vez mais isolado dentro do cenário político, certo?
E aí os anos de 1880. Os anos de 1880 foram muito conturbados, né? Foram uma década de surgimento de muitos grupos abolicionistas, de muita gente dando voz a ideias abolicionistas. Castro Alves, que é um grande poeta, escreve Os Escravos, que é um livro de poemas, que depois, não vai dar tempo hoje, mas eu trago uns poemas dele depois, para a gente fazer uns exercícios, né? O Abolicionismo é escrito por Joaquim Nabuco, que foi um dos grandes ideólogos ali, né, eu não sei se ele era juiz, eu não sei qual que era dele, mas ele foi um dos grandes ideólogos da abolição da escravidão, do abolicionismo, né? Um cara muito interessante também, né? E aí, em 1885, nessa mesma toada, tem a Lei do Sexagenário, que é uma grande palhaçada também, que é libertar os escravizados depois de 60 anos, meu amigo. Quantos escravizados chegavam nos 60 anos, velho? É de fuder, né, mano? Primeiro liberta os fetos, depois liberta... Ventre livre, olha aqui os caras, né? E depois liberta os velhos. Ou seja, isso aí era só para falar que estava fazendo alguma coisa, tá? Que era só para falar que estava rolando alguma coisa. Não havia filósofos cristãos consideravam mais evoluídos, mas que abriam os escravos e justificar isso. Exatamente, era aquela galera culta, que acha que a república é o futuro e que a monarquia está ultrapassada, mas que não quer abrir mão de ter o seu escravo e de ter os seus grandes privilégios e de não sei o quê, né? É a elite burguesa brasileira, né? Que quer manter os privilégios a qualquer custo. E aí, para quem viveu a vida inteira cheio de privilégios, qualquer ideia de igualdade parece que é opressão. Né? Isso aqui é importante. Surgem inúmeros jornais, pasquins e panfletos abolicionistas, ou seja, a mídia impressa é extremamente importante nesse movimento abolicionista. Muitos jornais, muitas revistas, muitos grupos escrevendo e divulgando panfletos. Tem um exercício, eu acho, do Enem recentemente, que ele pergunta qual que é o meio de comunicação mais importante do movimento abolicionista. E a resposta era a mídia impressa, né? Eram panfletos e eram jornais e revistas e tal que defendiam essa ideia da abolição. Aumenta muito a resistência dos escravizados, né, dos negros escravizados, aumenta muito o número de fugas em massa, o número de revoltas dentro dos engenhos e assassinatos de senhores e feitores, boicotes à plantação, né, e à colheita, eles passam a trabalhar muito menos e a trabalhar muito mal como forma de resistência mesmo, né? Em 1888, o Dom Pedro II ele viaja para a Europa. Como eu falei, ele estava numa fase da vida que ele viajava muito tempo e ficava meses fora do Brasil. Nos últimos anos ele viajava 3 meses, 4 meses, aí voltava para o Brasil, ficava um pouco, depois viajava mais 6 meses, mais 7 meses, viajava o mundo. Assim, tem foto dele no Egito, tem foto dele nos Estados Unidos, tem foto dele na porra toda. Ele só não quer saber de lidar com o governo dele aqui, porque ele estava muito... ele estava velho, ele estava doente, ele estava muito impopular, estava muito isolado, né? Então ele não queria muito lidar com isso. E aí, em 1888, Dom Pedro II ele está viajando para a Europa. E é por isso que a gente conhece a Lei Áurea como um feito da princesa Isabel. Porque na ausência de Dom Pedro II, a princesa Isabel, que era a filha dele, era a princesa regente, né? Era quem mandava ali no lugar dele. Então, em 1888, finalmente é abolida a escravidão com a Lei Áurea, né? A Lei Áurea que a gente conhece, de 13 de maio de 88. Tem até aqui um jornalzinho aqui, né? Do Gazeta de Notícias, que é um jornal do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Eu acredito que seja do Rio de Janeiro. É aqui, ó, em cima, Rio de Janeiro. E aí o Brasil finalmente, né, abole a escravidão em 1888, o último país ocidental a abolir a escravidão, o último de todos, assim. O Brasil empurrou até o máximo que pôde para abolir a escravidão. Todos os outros países, se eu não me engano, Porto Rico foi o outro que aboliu em 1883, uma coisa assim. Mas todos os países já tinham abolido a escravidão já era vista há muito tempo como incompatível com uma nação independente
e baseada em princípios, princípios filosóficos iluministas, né, e de liberdade, de república e tal, né? E a escravidão, ela era um dos pilares do Império, porque a escravidão foi, durante o século XIX todo, o alicerce da sociedade e da economia no Brasil. Tudo que era feito, tudo que era produzido, tudo que era plantado e colhido no Brasil era feito por escravizados. Quase tudo que era vendido nas cidades, quase tudo que era feito nas cidades de carpintaria, de sei lá, de fazer roupa ou de prestar serviço, não sei. A cidade também era lotada de escravizados, né? Então, a escravidão, ela era claramente um dos pilares mais importantes do Império, e não é à toa que logo depois, um ano depois da queda da escravidão, existe a queda do Império também, né? E aí, exatamente aqui, a imprensa apoiou tanto assim com algum objetivo em mente, por exemplo, um jogo político para posteriormente, ou eles realmente se simpatizavam com os escravizados e queriam ajudar, porque é comum pensar que nessa época só iriam querer a abolição quem poderia sofrer com isso, mas para a época acho que ainda não tinham tantos pretos trabalhando junto aos brancos dentro da imprensa, por exemplo. Olha, eu acho que a imprensa, quando a gente pensa em imprensa, a gente tem que ter uma outra concepção do que a gente vê a imprensa de hoje. Existiam, é claro, grandes jornais, assim como a gente tem hoje, quando a gente pensa a Folha de São Paulo, o Estadão, ou o Correio Brasiliense, ou esses grandes jornais de circulação nacional, mas eu acredito que o principal da imprensa que fazia circular eram muitos pequenos grupos que faziam pequenos panfletos e pequenos revistas e jornais, mas em muita quantidade, né? Tipo, existiam vários grupos que publicavam folhetos, vários grupos que publicavam revistas. Então, tinham vários pequenos grupos, era uma mídia muito mais descentralizada, né, que faziam esses movimentos de abolição. E eu acredito que, em boa parte, foi realmente por ideologia, no sentido de que eles achavam que a escravidão era uma coisa inconcebível. Tinham muitos negros libertos, né, muitas negras também libertas, que faziam esse movimento de propaganda abolicionista. Muita gente, muitos quilombolas também faziam parte desse movimento de resistência e tal. Então, a sociedade como um todo já tinha uma outra mentalidade de que a escravidão era, de fato, uma instituição retrógrada, uma instituição atrasada, uma instituição desumana, uma instituição que era completamente dissonante ali da ideia de país que que eles queriam formar, né, naquela época, e principalmente depois da Guerra do Paraguai, né, onde o Exército ele nasce como uma instituição extremamente importante e nasce com a galera defendendo as ideias do abolicionismo, porque exatamente conviveram com os negros nos campos de batalha, e aí a sociedade meio que foi mudando o seu modo de pensar. Só que a escravidão era a base da economia e era a base da sociedade, tanto no campo quanto na cidade. Então, eu acredito que, em boa parte mesmo, tinha esse pensamento de que... Olha, é difícil você falar, né? Quais eram, de fato, as intenções das pessoas, né, em defender isso. Mas tinham muitos negros libertos que defendiam isso, então eu acho que a intenção era, de fato, abolir a escravidão como instituição absurda, né, que era. E muitas pessoas que viam, que pensavam o país, e pensavam no futuro do país, conseguiam enxergar o absurdo que era a escravidão, tá ligado? Porque a escravidão, ela é questionada há muito tempo no Brasil. Só que desde o começo do século XIX, e tem aquela história também, né? Que como o capitalismo ele está se consolidando, né? O capitalismo de mercado, essa ideia de livre mercado, o que precisa? Porque precisa de gente consumindo, precisa de gente comprando coisa,
E escravo, como coisa, não compra coisa. Porque eles são coisa, eles são uma coisa, eles não têm personalidade. Eles não são uma pessoa na visão da sociedade e do Estado. Né? Então tem uma grande pressão econômica também, porque começam a aparecer fábricas, né? Começam a aparecer coisas de produção em massa e tal, e eles precisam de mercado consumidor. A Inglaterra faz uma grande propaganda mundial para abolir a escravidão, não porque eles eram bonzinhos, mas porque eles precisavam de gente que iam trabalhar, ganhassem um salário para comprar as bugigangas que eles produziam, saca? Então, uma boa parte da população brasileira defendia o fim da escravidão por conta de ideologia, por conta de entender que era um absurdo você fazer um homem, uma mulher, uma pessoa de coisa, né? Boa parte também porque via que com a escravidão o país não ia para frente, porque a gente estava entrando numa época que precisava de mercado consumidor, que precisava de gente comprando, porque eles estavam produzindo e aumentando a produção e precisava de gente comprando. Então, a escravidão, ela deixa de ser a base da mão de obra e a base do avanço ali econômico do país, ele deixa de ser isso e passa a ser um entrave, né? Passa a ser uma pedra no caminho da modernização do país, passa a ser uma pedra no caminho da industrialização do país, da transformação do país e da integração internacional do país, saca? Empresas temas recentemente ainda sempre declaram um espaço muito grande para personalidades extremamente racistas, como, por exemplo, o próprio Monteiro Lobato, que é aplaudido até hoje, mas nos jornais da época era um grande bosta, certo? Exatamente, Alex. Precisava sair, porque a escravidão não só estava atrapalhando a sociedade, mas estava atrapalhando o lucro da galera, né? Então aí tinha essa intenção muito grande de fazer. Então, é difícil, é complicado, né, falar. Você falou Monteiro Lobato, que era um grande racista, né, mano? E era mesmo e tal. Mas tem vários aspectos, né? Tem vários aspectos. Esse tema é muito interessante, velho. Eu vou ver se eu separo um livrinho, alguns textos daquele livro do Joaquim Nabuco, que é um dos grandes teóricos ali, para a gente fazer na próxima aula. Talvez a gente marque uma monitoria aí. Vamos ver. Mas aí, né, os negros, em 1888, depois da Lei Áurea e da libertação dos escravos, né, os negros escravizados são libertos, só que eles não recebem indenização nenhuma, eles não têm plano de integração do negro na sociedade, eles não têm qualquer apoio do governo, eles são abandonados à própria sorte para o governo. Então tem um batalhão, né, de gente ex-escravizada, de gente que não tem R$ 1, de gente que não sabe ler, de gente que não sabe, sabe, que não tem instrução nenhuma, de gente que, principalmente os negros do campo, né, era um monte de gente que não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, não sabia de nada, porque nunca lhe foram permitido qualquer tipo de instrução, e eles foram simplesmente abandonados pelo governo. E aí, sem emprego ou sem terras, começa aí, a partir da abolição da escravidão, essa marginalização em massa dos negros brasileiros, certo? Eles deixam de ser escravizados e passam a ser marginalizados, passam a ser esquecidos pelo Estado. Né? E aí, depois da abolição da escravidão, eles é introduzida a legislação de vadiagem, né? Porque não se pode mais criminalizar ser negro. Então, e aí e eles não têm o apoio para o negro trabalhar, então o negro fica fazendo nada porque não consegue fazer nada, porque não tem emprego, porque não tem terra, porque não tem porra nenhuma. Então fica vadiando. E aí eles lançam a lei e falam: quem estiver vadiando vai preso. E aí isso foi uma forma de manter os negros não só à margem da sociedade, mas como encarcerado. E aí que começa essa história de encarceramento sistemático em massa da população negra. Né? Porque eles saem da senzala e vão para a cela. Olha só, que coisa, né, mano?
E também tem essa marginalização, essa não integração dos negros na sociedade, porque o racismo era uma coisa muito forte. E veja, o racismo é um resultado da escravidão, e não a escravidão é um resultado do racismo. Depois de tanta escravidão, depois de 350 anos de negro sendo escravizado, de negro sendo torturado, de negro sendo colocado como nem sub-humano, porque não era um humano, era um ser semovente, que era como um gado, que era como um boi, que era como uma galinha, né? A galera acha que o negro é burro, a galera acha que o negro é preguiçoso, porque não trabalha tanto com tanto afinco dentro do cafezal. Porque, meu amigo, qual que é o incentivo que o cara tem para trabalhar, né? Então você acha que ele vai ficar lá, ou vamos trabalhar, porra, vamos produzir pra caralho, não sei. Porque, tá ligado? O cara é escravo, mano. O cara não vai fazer isso. Então cria-se essa imagem, né, no imaginário popular de que os negros são seres humanos inferiores, que os negros são que os negros são violentos, que os negros são grossos, que os negros são burros, que os negros são isso, que os negros são aquilo. E aí essa não integração dos negros na sociedade, em parte, é simplesmente tem muito a ver com o racismo, e o racismo científico também, que está surgindo ali no final do século XIX, com a brisa do darwinismo social, com a brisa das diferenças do tamanho de cabeça, da diferença né, que os homens brancos eram os grandes enviados de Deus e tinham a missão de fazer, espalhar a civilização no mundo e tal, né? E aí a gente vê aqui, né, um total de essa tabelinha aqui de desembarcados africanos desembarcados aqui no período de 1500 a 1870, América Britânica e Estados Unidos 0,3, Brasil aqui ó em 1800, aqui ó em 1741 até 1813, que tem esse boom enorme aqui, né, que é o século XVIII, por causa do ouro, certo, que teve um grande aumento na importação de escravos. E aí, depois de 1850, a gente vê aqui que de 712 mil escravizados passa a 6 mil só, né? Então, por conta da lei de proibição do tráfico, né? Então você vê de mais ou menos 10 milhões aqui, ó, de cerca de 10 milhões de africanos escravizados desembarcados nas Américas durante o século XVI ao século XIX, 40% tiveram como destino o Brasil. O Brasil foi o maior país escravocrata da história, tá ligado? Da história. É impressionante você ver aqui a América Espanhola como um todo, tinha 1.600.000, as Antilhas Britânicas, que eram ali na América Central, né, também 1.600.000, as Antilhas Francesas, também América Central, e Antilhas Holandesas, 1.600.000, 1.600.000, 400 e tantos mil, América Britânica e Estados Unidos, né, que é a América do Norte, 600 mil escravos no total. Brasil, 4 milhões de escravos, né? Então é muita gente, muita gente. Se você for pensar, o Brasil, a população do Brasil, ai gente, não tem esses números agora, mas era uma porcentagem muito grande. O Brasil tinha, talvez, eu vou falar besteira, não vou falar número, mas eu vou ver e vou colocar para nós aqui quanto que tinha. Porque às vezes nem parece tanto, 4 milhões, se você for pensar em números absolutos, mas tipo, o Brasil tinha um total de, sei lá, 10 milhões de pessoas, tá ligado? Mais ou menos. Então, assim, é muito, é muito. Aqui é a imagem de do Valongo, né? Tá até escrito aqui Valongo, que era uma loja de escravos, né? Entrava aqui o senhor e ficava analisando as crianças. Esses aqui são os feitores, né? Que ficavam trabalhando para o senhor e mostrando os escravos e não sei o que e tal. As roupinhas que os caras usavam no Rio de Janeiro, mano. Tá tirando, né, velho? Pelo amor de Deus. Aí aqui também os negros na cidade, certo? Os negros eles eram mão de obra predominante ali no comércio, na prestação de serviço, na carpintaria, na fazimento de roupas e tal. Aqui também, se não me engano, é o Valongo também, aqui é o Valongo, que o Valongo foi o mais famoso, que ficou mais conhecido, o mercado de escravos do Rio de Janeiro, né?
E aqui, ó, o cara pegando os africaninhos aqui, as crianças, e analisando e para comprar, né? Foi assim. Então. Pois é, meu amigo. Pois é. Isso aí é o que mais marca a gente, né? E aí, então, eu vou só falar rapidamente aqui do resto, né? A questão religiosa aconteceu, né, no final do século do século XIX aqui, na Constituição de 1824, tudo que Roma, o Papa decidia, para valer no Brasil, o rei tinha que aprovar, certo? E aí, o Papa uma hora falou, olha, os maçons não podem mais fazer parte da igreja porque eles estão ficando muito poderosos e tem que expulsar. E aí o imperador, Dom Pedro, ele era maçom. E aí ele falou, não, isso não vai valer aqui, isso não vai valer aqui. E cria um conflito com a igreja, né? E aí dois bispos no Brasil acabam expulsando alguns maçons das fileiras ali da igreja católica. E aí a igreja no Brasil ela passa a lutar pela independência entre igreja e Estado, porque por causa da Constituição Imperial a igreja era submetida a Você foi adiada mesmo? Mas eu tô acabando de qualquer forma, viu? Fica tranquilo, querido. A Constituição de 24 ela trazia a submissão da igreja, né, ao Estado, ou seja, o Estado que mandava na igreja, né? E aí, a partir dessa questão religiosa aqui, a igreja passa a defender a independência entre Estado e igreja, e que era a mesma bandeira, né, dos republicanos. Uma das bandeiras dos republicanos era aquela história de Estado laico, né, que o Estado não tem uma religião oficial e que não existe essa mistura de igreja e Estado, existe essa separação. Existe também a questão militar, certo? Que é essa questão de que o exército se forma, se consolida como uma instituição importante dentro do cenário político brasileiro, né? Ele é abolicionista e ele é formado por populares, não é? Ou seja, era a galera que não estava muito aí com a política do império, né? Com essa ideia de querer defender bandeiras do império, né? E tem essa brisa do positivismo. O positivismo é uma ideologia, certo, que surge ali nos Estados Unidos e na Europa no final do século XIX, que tem essa ideia de ordem e progresso, que é exatamente o que está escrito na nossa bandeira, de ciência, razão, modernidade, de progresso sempre em frente, de a gente faz as coisas cientificamente e tudo é cientificizado e a gente só confia na ciência e só confia na tecnologia e na razão, né? A gente tenta se separar o máximo possível de superstição e dessas coisas e tal. E eles entendiam, né, a organização do império, certo? A estruturação do império como decadente, como ultrapassada, como retrógrada, e que o exército seria o único personagem ali capaz de conduzir o país a novos tempos, certo? E interessante notar que essa ideia de racismo científico ou darwinismo social tem muito a ver com a ideia do positivismo também, a ideologia positivista, porque eles pegam a ideia da evolução, que é vista como uma grande teoria revolucionária ali, né? De que os animais foram evoluindo, isso baseado em observação, em análise de fósseis, em análise de espécies e tal, não sei o quê. Então, o Darwin lá, né, a história do Darwin descobre que a evolução foi o processo de aprimoramento da vida, né, enquanto os animais e tal. E aí eles aplicam essa ideia de evolução dentro da ideia social, né? Então eles falam assim, bom, os africanos são os humanos primitivos, aí depois vem, sei lá, os indígenas, depois não sei quem, e aí os brancos europeus e norte-americanos, né? Então, essa ideia do racismo científico tem bastante a ver com o positivismo também. E o Dom Pedro II, ele fica querendo mandar no exército o tempo todo, fica querendo controlar o exército, fica querendo controlar o que os generais falavam e tal. Eles tentavam boicotar a fala dos... esse positivismo podia ser real no nosso tempo. Pois é, desordem e regresso. Mas veja bem, né? O positivismo também serviu de base para o racismo,
científico, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado, porque, né, tudo tem o seu lado ruim, né? Dom Pedro demais, chatíssimo, chatíssimo. Fica querendo encher o saco e não sei o que e tal. E aí, meu amigo, como o Dom Pedro não tinha mais apoio de ninguém, a última base de apoio dele eram os cafeicultores tradicionais, ele perde quando ele abole a escravidão, ele fica completamente sozinho, e aí tem uma ruptura com os militares, e aí o império isolado da elite rural tradicional, por conta da abolição da escravatura, da elite rural moderna, né, entre aspas, vou até colocar entre aspas aqui, que é a oligarquia cafeeira paulista, do oeste paulista, com o advento do movimento republicano, né, com o abolicionismo em alta, abolicionismo, né, ruptura com o exército, ruptura com a igreja, os entraves com as províncias, por conta da centralização do poder e pela reivindicação de autonomia política pelas províncias, né? O Império fica isolado completamente, Dom Pedro II fica isolado completamente, e aí o exército junto, né? Por que tá grifado aqui e aqui? Porque o exército junto com a oligarquia cafeeira do oeste paulista, eles dão um golpe de Estado e aí declaram a monarquia extinta, né? E proclamam a república. E não teve muita resistência, na verdade, eu acho que não teve quase nenhuma resistência, porque exatamente por isso, porque o Dom Pedro estava completamente isolado, Dom Pedro estava fraco, Dom Pedro estava doente, ninguém estava do lado do Dom Pedro. Então, quando eles derrubaram Dom Pedro, a galera falou: ah, tá bom, beleza. Aí o Dom Pedro ele é exilado e ele acaba morrendo fora do Brasil e tal. Mas a proclamação da República, ela surge com um golpe de Estado, um golpe militar de Estado que aconteceu em 1889, que foi liderada por Deodoro da Fonseca, né? O Marechal Deodoro da Fonseca, né? E aí é proclamada a República com uma nova forma de governo, é abolida a monarquia, então não existe príncipe no Brasil, não existe. Quem fala que é príncipe no Brasil precisa tomar uns remedinho aí, né? Desde dessa época aí, foi proclamada a República, e é isso, gente. É isso, Alex. Essa é a questão da República, a proclamação da República aí. A partir da aula que vem a gente começa a falar de República Velha, de República do Café com Leite, né? E é isso. Alguma dúvida, querido? Com alguma coisa específica aí? As imagens aqui do Valongo, que é o mercado, né? O mercado do Rio de Janeiro. Tudo de boa? Ah, então beleza. Então deixa eu parar aqui de gravar. And